Olá, paz do Senhor Jesus para você que está aí. Mais uma mensagem, mais um resumo para você. Você que curtiu e compartilhou aí o resumo que nós fizemos aí, o resumo bíblico. Hoje eu quero fazer um breve resumo do Velho Testamento. Se você gostar, compartilhe, curte o canal, torne-se um membro do canal aí, para nós interagirmos através da mensagem. Hoje estou aqui sobre as minhas mãos a Bíblia Sagrada e para muitas pessoas acham confuso, acham difícil de conhecer, de traduzir. Quero fazer um breve resumo do Velho Testamento. Gostaria que você acompanhasse aí, tá? Irmãos, no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E com a terra, o céu criado, a terra criada, Deus criou também os seres humanos. Foram criados os seres humanos. E os seres humanos pecaram contra Deus. Adão e Eva pecou contra Deus. E ali ele já prometeu enviar o Salvador. Lá no princípio, o pecado já estava entrando sobre a terra, já estava tomando conta da terra. E ali Deus prometeu já enviar o Salvador. E os seres humanos pecou cada vez mais. E aí, com a multiplicação dos pecados, Deus enviou o dilúvio, onde a terra seria destruída. Mas Deus, no dilúvio, ele poupou uma família, que é a família de Noé. A família de Noé sobreviveu o dilúvio. E a terra novamente foi povoada. Aí houve a povoação da terra novamente. O tempo passou, aí nasceu Abraão, nasceu Isaac, nasceu Jacó. E com o nascimento de Jacó, irmãos, vieram também as 12 tribos, que é dado o nome aos seus filhos. As 12 tribos ali já existia naquela época, que foi chamada como, eles foram chamados como hebreus, ou povo de Israel. Recebeu o nome de hebreus, ou povo de Israel. Aí era um povo bem próspero, era um povo abençoado por Deus. Mas aí veio a fome, veio a escassez, e esse povo hebreu, ou povo de Israel, foi morar no Egito, ou próximo ao Egito, porque lá tinha como governador, na época, José, que foi levantado como governador do Egito. E o tempo foi passando, e aí José morre, houve o falecimento de José, e onde eles foram ali escravizados pelo faraó. E essa escravidão, irmãos, durou ali 400 anos como escravos do faraó. Ali trocava os poderes, trocava os faraós, e aquele povo continuava escravo dos faraós. E Deus então levanta um libertador, que nós conhecemos muito, que é muito falado na Bíblia, Moisés. Moisés foi levantado como libertador daquele povo. E Deus oferece àquele povo ali uma terra prometida, onde manava leite e mel. E Moisés, libertando aquele povo, levou ele para o caminho do deserto. Chegando ao deserto, com uma viagem que era para durar de 39 a 40 dias, o povo começou a murmurar diante de Deus. Houve a murmuração daquele povo. E Deus deixa aquele povo peregrinando no deserto ali por 40 anos. 40 anos de peregrinação pelo deserto. E ali houve a morte de Josué e houve a morte de Moisés, e foi levantado Josué, que liderou aquele povo na conquista da terra prometida. Josué liderou o povo na conquista da terra prometida. E quando eles adentraram e conquistaram a terra prometida, ali eles construíram uma nação, estabeleceu uma nação, quando eles adentraram naquela terra que havia sido prometida por Deus.
E Israel não tinha um rei humano, não tinha um homem que liderava Israel. E as guerras começou contra Israel. E o povo guerreava sempre, mas não tinha ali a liderança humana, porque quem era rei de Israel era o próprio Deus. Israel permaneceu por 300 anos sem governo ou sem liderança humana. E Deus levantou, depois de 300 anos, juízes, homens e mulheres que era chamado de juízes, para liderar o povo durante a guerra. Era Débora, era Gideão, era Jefté e outros nomes foram levantados ali para liderar aquele povo durante a guerra. E o tempo foi passando e aquele povo pediu a Deus um rei humano, para que liderasse eles, para que responsabilizasse por eles, para que tomasse decisões por ele. E ali Deus levantou Saul como o primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido por Deus como o primeiro rei de Israel. Com o passar do tempo, Saul desagradou a Deus, irmãos. E Deus então levanta Davi. Davi se torna ali o segundo rei de Israel. E com Davi veio as suas descendências. Quem sucedeu Davi foi Salomão. E depois de Salomão, quem sucedeu Salomão foi Roboão. E quando Roboão estava reinando, o reino foi dividido em duas partes, que foi o reino do sul e o reino do norte. Nessa divisão de duas partes, somente duas tribos ficou do lado do Roboão. E essas tribos foram chamadas de nação de Judá. Essas duas tribos foi chamada de nação de Judá. E o tempo passou e o reinado passou para as mãos do rei Joaquim. E quando Joaquim assumiu o trono, Nabucodonosor invadiu e levou cativo o povo para a Babilônia. O povo foi cativo e levado como prisioneiro. Por causa do pecado que abundava diante daqueles povos. O pecado abundava diante dele, aí houve a permissão de Deus que o povo fosse levado cativo. 70 anos depois, o povo foi liberto, né, do cárcere, da escravidão novamente, 70 anos depois, e o povo voltou para Jerusalém. E ali eles reconstruíram muros da cidade, reconstruiu as casas, reconstruiu o templo da cidade. 70 anos depois. E 400 anos depois, irmãos, nasceu o Salvador, que é Jesus Cristo. É um resumo simplificado, mas que, se nós prestarmos atenção, a gente começa a ganhar um entendimento bíblico do Velho Testamento. Mais uma vez eu digo, se você gostou desse resumo, curte o canal e envie aí para os seus contatos. E se você não é inscrito no canal, eu peço a você que inscreva no canal, que outras mensagens virão em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida.